Este nome é mais valioso que qualquer riqueza terrena, carregando consigo o peso da salvação. É o nome que causa temor até nos espíritos malignos, aquele que tem o poder de purificar até as manchas mais profundas do pecado. O Cordeiro de Deus. Mas o que realmente representa esse título? Porque Jesus, o Filho de Deus, recebe o nome de Cordeiro. Esse nome carrega um significado muito mais profundo do que uma simples expressão. Ele revela o maior ato de amor e entrega que a humanidade já testemunhou. Nos transporta para os tempos antigos, quando cordeiros eram sacrificados, prefigurando algo muito maior, alguém que viria para levar os pecados do mundo. Junte-se a mim enquanto exploramos o verdadeiro significado desse nome. Vamos entender como Jesus se tornou o sacrifício perfeito, o motivo pelo qual seu sangue nos traz redenção e como seu amor é capaz de transformar todas as coisas. Isso vai além de uma simples narrativa, é um convite para vivenciar o poder transformador do Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, os cordeiros tinham um papel central nas ofertas feitas a Deus. Eles eram sacrificados por diferentes razões, como a expiação dos pecados, demonstração de gratidão e para fortalecer a comunhão com o Senhor. Esses sacrifícios eram essenciais para a relação dos israelitas com Deus, servindo como um meio de buscar perdão e restaurar o vínculo com o Criador. O cordeiro, frequentemente jovem e sem defeito, simbolizava pureza e inocência. Seu sangue, derramado como sacrifício, era considerado um meio de purificação, representando a vida entregue. O Cordeiro da Páscoa, em especial, detinha grande significado. Ele era o elemento central da celebração que lembrava a libertação milagrosa dos israelitas da escravidão no Egito. O sangue do cordeiro era passado nas molduras das portas, e o anjo da morte, como mensageiro do julgamento de Deus, passava por aquelas casas, poupando os primogênitos de Israel. Este cordeiro tornou-se um forte símbolo de proteção e salvação da morte. É neste ponto que Jesus se torna o protagonista da história como o Cordeiro de Deus, o sacrifício final. Quando João Batista viu Jesus, ele exclamou em João 1,36: "Vejam, o Cordeiro de Deus." Essa declaração não foi uma mera observação, mas uma conexão profunda com os cordeiros sacrificiais do Antigo Testamento, com uma diferença fundamental. Jesus não era apenas mais um cordeiro, ele era o Cordeiro perfeito, sem falhas ou mancha. Ele era puro e inocente, totalmente obediente à vontade de Deus. Ao contrário dos cordeiros sacrificiais do Antigo Testamento, o sacrifício de Jesus foi um acontecimento único e eterno, suficiente para todos os tempos. O sangue de Cristo derramado na cruz se tornou a expiação definitiva pelos pecados de todos aqueles que creem nele. O Novo Testamento reforça essa ideia em várias passagens. Em Apocalipse 5:9, é dito que Jesus foi redimido com seu sangue, e nos fez para o nosso Deus um reino e sacerdotes. Este versículo destaca que Jesus não é apenas mais um cordeiro, mas o Cordeiro perfeito, sem defeito, puro e sem pecado, qualificado de maneira única para carregar os pecados de toda a humanidade. Em Isaías 53:3, a profecia sobre Jesus é clara. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não fizemos dele caso algum. Este versículo também reflete a total submissão de Jesus à sua morte, antecipando sua aceitação do sofrimento como a única maneira de trazer a salvação à humanidade. No livro de Apocalipse, a imagem de Jesus como cordeiro também é fortemente destacada. Ele é apresentado como cordeiro imolado, digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e bênção. Apocalipse 5:12. Isso reforça a ideia de que, através de seu sacrifício, Jesus venceu o pecado e a morte. Ele não é apenas uma vítima, mas o Cordeiro vitorioso, que conquistou a redenção para todos. O Cordeiro de Deus é a representação essencial da missão de Jesus. Ele se oferece como o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Esse título reflete sua pureza, obediência e o profundo amor que ele tem por nós. Por meio de seu sacrifício, somos alcançados pelo perdão, reconciliados com Deus e recebemos a promessa de vida eterna. Da mesma forma que os israelitas foram libertos da escravidão no Egito pelo sangue do Cordeiro da Páscoa, nós somos libertos da escravidão espiritual do pecado e da morte através do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus.
Seu sacrifício é o alicerce de nossa fé e a origem de nossa esperança. Essa imagem também comunica o conceito de substituição. Jesus tomou nosso lugar, aceitando a punição que deveríamos ter recebido por nossos pecados. Ele, o Cordeiro puro, sofreu e morreu para que nós, os culpados, pudéssemos viver. Isso é a verdadeira definição de graça. Além disso, o símbolo do Cordeiro nos remete à sua suavidade e humildade. Jesus, embora possuísse todo o poder e autoridade, se fez servo humilde, disposto a sacrificar sua vida pelas suas ovelhas, exemplificando o perfeito equilíbrio entre força e mansidão. Quando Jesus se apresentou diante de seus acusadores, manteve-se em completo silêncio, assim como um cordeiro prestes a ser sacrificado. Sua atitude silenciosa não foi sinal de fraqueza, mas uma escolha consciente de obedecer ao plano divino. Ele poderia ter se defendido, mas optou pela cruz por causa de seu imenso amor pela humanidade. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi um gesto profundo de amor, um ato de entrega em favor dos outros. Esse sacrifício, que custou sua própria vida, é a manifestação máxima do amor de Deus pela humanidade. O título Cordeiro de Deus também reflete o papel único de Jesus como mediador entre Deus e os seres humanos. Por meio de seu sacrifício, ele tornou possível que restaurássemos nosso relacionamento com Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento serviam como um reflexo do sacrifício perfeito que estava por vir, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tomaria sobre si os pecados do mundo. O Cordeiro da Páscoa era um símbolo de libertação, lembrando aos israelitas da fidelidade de Deus e de seu poder para salvar. Jesus, o Cordeiro de Deus, representa a libertação final, nos resgatando da escravidão do pecado e da morte. Além disso, o Cordeiro era visto como um símbolo de expiação, representando o pagamento pelo pecado e abrindo o caminho para a reconciliação com Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, realizou a expiação perfeita pelos nossos pecados. Quando o chamamos de Cordeiro de Deus, estamos reconhecendo seu papel singular e insubstituível no plano de salvação divino, expressando nossa gratidão pelo sacrifício que ele fez por nós. Estamos declarando nossa fé nele, aquele que tem o poder de nos purificar do pecado e nos conceder a vida eterna. Ele é o Cordeiro que se entregou para que pudéssemos viver. Ele é o Cordeiro cujo sangue foi derramado para nossa redenção. Ele é o Cordeiro que venceu a morte e nos oferece a esperança da vida eterna. Em Apocalipse 12:11, os crentes triunfam sobre Satanás através do sangue do Cordeiro e pelo poder do testemunho de sua fé. Da mesma forma que o sangue do Cordeiro da Páscoa protegeu os israelitas da morte física, o sangue de Jesus nos redime da morte espiritual, garantindo-nos vitória sobre o pecado e o inimigo. Na luta final entre o bem e o mal, o Cordeiro prevalece sobre todos os adversários. Em Apocalipse 19:16, é declarado que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e apesar dos inimigos se oporem, ele triunfará, pois sua autoridade é suprema. Embora Jesus tenha se mostrado manso e humilde como o Cordeiro na sua primeira vinda, ele voltará com poder e majestade para reinar eternamente. Em última análise, o título Cordeiro de Deus nos leva a refletir profundamente sobre o incomensurável sacrifício de Jesus e a nos responder com gratidão, fé e compromisso em viver conforme seus ensinamentos. Ele nos chama para reconhecer sua obra de salvação e sua posição como nosso Salvador, Redentor e a fonte de nossa esperança eterna. Ao finalizarmos, vamos orar. Pai eterno, somos imensamente gratos pelo dom de seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que remove o pecado do mundo. Estamos maravilhados com o sacrifício que ele fez em nosso lugar, carregando nossos pecados para que pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Ajude-nos a viver à altura dessa redenção, caminhando em obediência e amor. Que nunca percamos de vista o preço que foi pago pela nossa salvação e que possamos compartilhar a esperança de Cristo com todos ao nosso redor. Fortaleça nossa fé e nos cubra com sua graça, para que possamos seguir o Cordeiro, independentemente de onde ele nos guiar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com outros. Inscreva-se, curta e envie a alguém que precise ouvir sobre Jesus hoje. Vamos espalhar o Evangelho juntos. Deixe um comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos, para que possamos continuar essa poderosa conversa sobre o Cordeiro de Deus.